Então vamos lá continuar. Vamos falar agora sobre autarquias. Primeiro vamos iniciar o conceito de autarquias. Autarquia seria aquela pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de autoadministração para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo nos limites da lei, tá? Então, esse é o conceito de autarquia apresentado aí pela doutrina, e dentro desse conceito eu gostaria de destacar alguns pontos. Primeiro, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, tá? Então, ela possui a personalidade jurídica de direito público. Logo, ela será criada por lei, tá? Como nós vimos, para que ela adquira, uma autarquia, adquira efetivamente a personalidade jurídica, só é necessária a edição e a vigência da lei que a criou, tá? Não é necessário, no caso, o registro dos atos constitutivos, tá? A autarquia também é uma pessoa jurídica, né? Uma entidade com capacidade de autoadministração, ou seja, ela pode ali se organizar internamente, administrar os seus bens, os seus serviços, o seu pessoal, organizar ali os seus órgãos internamente. Na verdade, essa capacidade de autoadministração, ela vale para todas as entidades, não é uma característica específica das autarquias, tá? As autarquias, elas são criadas também para o desempenho de serviço público descentralizado, tá? Aqui é a característica mais típica das autarquias, tá? Elas são criadas para o desempenho de serviço público descentralizado. Na verdade, é dito que as autarquias são criadas para o desempenho de atividades típicas de Estado. As autarquias, elas funcionam como se fossem os próprios entes federados, só que atuando de uma forma descentralizada, tá? Então, a autarquia, ela possui ali a personalidade de direito público, assim como os próprios entes federados. Ela desempenha atividade típica de Estado como o próprio ente federado, tá? Então, a única diferença de uma autarquia para um ente federado em si é que ela não possui a capacidade política, a autonomia política, né, a capacidade de legislar, e ela possui ali também uma personalidade jurídica própria e ela executa determinado serviço público de maneira descentralizada, de maneira especializada, tá? Então, esse é o conceito de autarquia, uma pessoa jurídica de direito público. É importante também vocês guardarem aqui essa expressãozinha, ó, serviço público descentralizado, tá? Então, quando você se deparar aí com essa expressão, serviço público descentralizado ou serviço público personalizado, você já liga essa expressão ao conceito de autarquia, tá? Porque tem questões que cobram isso. Isso é importante para você diferenciar depois de uma fundação pública, que nós veremos daqui a pouco que uma fundação pública, ela é exatamente igual uma autarquia, se ela for de direito público, mas só que uma fundação pública é definida aí na doutrina, na jurisprudência, como um patrimônio personalizado, tá? Enquanto a autarquia é um serviço público descentralizado, um serviço público personalizado, uma fundação é um patrimônio descentralizado, um patrimônio personalizado, tá? Apenas aí uma dicasinha para você diferenciar essas duas entidades, beleza? Vem para a tela. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de autarquias que estão presentes aí no nosso dia a dia, autarquias federais, né, constituídas pela União. Então nós temos aqui as agências reguladoras, a ANEEL, a ANAC, a Anatel, os conselhos profissionais, também nós temos aqui o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Contabilidade, tá? A única exceção aqui seria a OAB, tá, pessoal? A OAB também é um conselho profissional, ele também regula a profissão aí dos advogados, assim como o Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Federal de Medicina, mas a OAB, ela não é considerada uma autarquia, tá? A OAB, ela é sui generis, tá? Ela possui lá suas características próprias, que não se confunde aí com os demais conselhos profissionais. Então, todos os conselhos profissionais são autarquias, tá? Conselho Federal de Medicina, de Contabilidade, de Engenharia, de tudo que é profissão, menos a OAB, tá? A OAB não é uma autarquia, ela é uma entidade sui generis, é só a OAB, tá? Ela não é autarquia, não é empresa pública, não é sociedade de economia mista, não é empresa privada, ela não é nada, é a OAB, tá? Então, guardem isso daí. Outros exemplos de autarquias, né? Temos aqui algumas universidades federais, Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, o UFRJ. Nós temos que algumas universidades federais também são constituídas sob a forma de fundações
públicas, tá? E outras sob a forma de autarquias. Temos também aqui o DENIT, olha só, o DENIT é uma autarquia, o Banco Central do Brasil também é uma autarquia, o IBAMA também é uma autarquia, outra autarquia muito conhecida é o INSS, que não está aqui no slide, mas também é uma autarquia, ok? Vamos lá. Então, a autarquia, como eu disse, é um serviço público descentralizado, personalizado. Por que é um serviço público? Porque ela desempenha ali atividades típicas do ente federado, só que o ente federado, ele resolve descentralizar, né, a execução e a titularidade daquele serviço para uma entidade com personalidade jurídica própria. Aí ele vai lá e dá aquela competência que era dele para uma autarquia, e ela vai executar aquela atividade de maneira especializada, lá com base no princípio da especialidade e de forma descentralizada, tá? Então, serviço público descentralizado ou serviço público personalizado, tá? Que é o que está aqui na tela, você já liga aí ao conceito de autarquia. A autarquia, ela exerce, então, atividade típica, exclusiva de Estado, e olha só o bizu, ó, sem caráter econômico, tá? Então, a autarquia, ela deve atuar sem o objetivo de obter lucro, tá? Sem fins lucrativos. Então, a autarquia exerce aqui atividade típica, exclusiva de Estado, sem caráter econômico, sem fins lucrativos. Então, nós vimos aqui as agências reguladoras, né? Elas regulam ali determinado setor da economia, ou seja, uma atividade típica de Estado, atividade de regulação, e as agências reguladoras não têm objetivo de lucro, tá? O DENIT também, que é o DENIT que cuida aí das estradas federais, também é uma atividade que poderia ser desempenhada ali pela administração direta federal, mas a União resolveu descentralizar aquele serviço e criou o DENIT. Então, o DENIT é um serviço público descentralizado, ele é uma autarquia e ele atua também sem fins econômicos, ou seja, sem fins lucrativos, ok? Em relação ao patrimônio, né? Qual é a natureza do patrimônio das autarquias? A autarquia, como ela possui uma personalidade jurídica de direito público, ela os seus bens, eles são considerados bens públicos, tá bom? Então, patrimônio das autarquias são bens públicos, os bens das autarquias são bens públicos. Isso por quê? Porque ela é uma entidade com personalidade jurídica de direito público. Se você for lá no Código Civil, lá está dito que são bens públicos aqueles pertencentes às entidades de direito público interno, tá? Então, qualquer entidade, tá? Qualquer entidade, ou seja, qualquer pessoa com personalidade jurídica própria e que essa personalidade jurídica seja de direito público, os bens dessa entidade serão bens públicos, tá? A exemplo das autarquias. E por serem bens públicos, as autarquias, os bens das autarquias, eles contam com as proteções, com as prerrogativas próprias de bens públicos. A exemplo aqui da impenhorabilidade, da imprescritibilidade e das restrições à alienação, tá? Então, os bens das autarquias, por serem impenhoráveis, eles não podem ser objeto de penhora, tá? Se a autarquia tiver uma dívida lá com um terceiro, esse terceiro ganhar lá uma ação judicial contra a autarquia, por exemplo, ganhar um direito de ser indenizado por uma autarquia e a autarquia não pagar essa indenização, o terceiro não pode lá pedir a penhora dos bens da autarquia. Não, porque os bens da autarquia são bens públicos. Essa dívida da autarquia será quitada lá pelo regime de precatórios, mas os seus bens não podem ser penhorados. Os bens também são imprescritíveis, ou seja, eles não podem ser adquiridos mediante uso capião, e eles também possuem restrições à alienação, ou seja, eles não podem ser vendidos livremente, tá? Especialmente se eles estiverem destinados a alguma atividade pública. Eles só podem ser vendidos se estiverem ali sem uso, ou seja, se forem considerados bens dominicais. E nesse caso, para serem vendidos, eles devem observar ainda a lei de licitações. Em relação ao pessoal das autarquias, eles são submetidos ao regime jurídico único, ou seja, o regime jurídico de pessoal das autarquias deve ser o mesmo regime utilizado para o pessoal da administração direta, tá? Isso está previsto lá no artigo 39 da Constituição Federal. A doutrina enfatiza que, pelo fato de as autarquias serem pessoas jurídicas de direito público e exercerem atividades típicas
de Estado, o regime jurídico de seu pessoal deve ser o regime estatutário, tá? Porque o regime estatutário é o regime que mais se coaduna com as prerrogativas que o direito público ele confere aos agentes públicos, tá? Então, o pessoal das autarquias, em regra, eles devem se sujeitar ao regime estatutário, tá? É isso que acontece na prática. Mas, assim, se você olhar literalmente na Constituição não diz, assim, expressamente, o pessoal das autarquias se submete ao regime estatutário. Não, lá não é dito isso. Lá é dito que o pessoal das autarquias deve se submeter ao mesmo regime jurídico de pessoal que o pessoal da administração direta, tá? Então, vocês devem guardar essas duas coisas. Regime estatutário, que é aquele mais condizente com entidades de direito público, com as prerrogativas das entidades de direito público, e também deve guardar que as autarquias devem se submeter ao regime jurídico único, que é o mesmo regime de pessoal da administração direta, tá? As autarquias também se submetem a controle. Controle de quem? Do Ministério, né? Do Ministério a que ela está vinculada. Lembrando que ela não está subordinada a esse Ministério, a esse ente federado que a instituiu, mas apenas vinculada. E esse Ministério, ele exerce ali um controle finalístico, uma tutela, tá? Sobre esta autarquia. Imagine ali aquelas universidades federais que são instituídas sob a forma de autarquia. Elas se submetem à tutela de quem? Do Ministério da Educação. O Ministério da Educação vai lá e exerce a supervisão ministerial, a tutela, o controle finalístico sobre essas universidades. Mas lembrando que essas universidades não estão o quê? Subordinadas ao Ministério, estão apenas vinculadas, ok? As autarquias também estão sujeitas ao controle do Tribunal de Contas, tá? Então, o Tribunal de Contas da União, por exemplo, ele pode lá analisar as contas das autarquias federais. Então, o Tribunal de Contas é aquele órgão técnico que auxilia o poder legislativo no controle externo da administração pública. Então, todo ano, os administradores lá das autarquias devem mandar suas continhas lá para o Tribunal de Contas para ele analisar, verificar se todas as receitas, todas as despesas das autarquias foram realizadas aí em conformidade com a lei, em conformidade com os princípios administrativos. Vamos falar agora uma característica aí bem específica das autarquias em relação à nomeação e exoneração dos dirigentes, tá? Então ali o presidente, os diretores das autarquias, como eles são nomeados e como eles são exonerados. Então, a nomeação e exoneração dos dirigentes das autarquias é uma competência do chefe do Poder Executivo, tá? Isso está previsto lá no artigo 84, inciso 25 da Constituição Federal. Então, se for uma autarquia federal, por exemplo, uma agência reguladora federal, Anatel, ANAC, a ANEEL, os dirigentes dessas agências, eles são nomeados e exonerados por quem? Pelo presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo Federal. Se for lá uma autarquia estadual, a autoridade competente para nomear e exonerar os dirigentes será o governador. Da mesma forma lá, em relação aos municípios, que a autoridade competente será o prefeito. Mas pode-se exigir a aprovação do nome pelo Senado, ou seja, pelo Poder Legislativo. E essa necessidade de aprovação pode estar prevista tanto na Constituição como na legislação infraconstitucional, tá ok? Então, o que pode acontecer? A Constituição ou a legislação pode prever lá que os dirigentes de determinada autarquia eles são indicados ali pelo chefe do Poder Executivo, mas o Poder Legislativo deve dar o seu aval em relação àquele nome, deve lá fazer uma sabatina e aprovar aquele nome que foi escolhido pelo chefe do Poder Executivo. Tá? Isso acontece, por exemplo, com os dirigentes de agências reguladoras federais, com os dirigentes do Banco Central do Brasil também, que é uma autarquia federal. Então lá o presidente, os diretores do Banco Central, eles são indicados pelo presidente da República, mas para eles efetivamente serem nomeados, eles precisam, antes disso, passar lá pela sabatina, pela aprovação do Senado Federal, tá? Então, é possível que o Legislativo participe da escolha dos dirigentes das autarquias.
Por outro lado, é considerado inconstitucional a exigência de aprovação do Legislativo para exonerar os dirigentes das autarquias. E também é considerado inconstitucional que o próprio Poder Legislativo exonere estes dirigentes diretamente. Ou seja, o ato de exoneração dos dirigentes de autarquias é exclusivo do chefe do Poder Executivo. O Poder Legislativo não pode dar pitaco aí na exoneração de dirigentes de autarquias. O Poder Legislativo, então, lembrando, ele apenas participa da nomeação. Ele pode participar da nomeação, desde que previsto lá na Constituição ou em alguma lei. Mas o Poder Legislativo não pode participar da exoneração. Então, para tirar aquele dirigente lá da autarquia, é só o chefe do Poder Executivo. O Poder Legislativo não pode participar desse processo e também o Poder Legislativo não pode exonerar diretamente determinado dirigente. Tá? Ele não pode nem aprovar uma eventual exoneração feita pelo Poder Executivo e nem pode ir lá e exonerar diretamente aquele dirigente. Tá? Isso é considerado inconstitucional. Beleza? Então, novamente aqui, o Legislativo apenas participa da aprovação, mas não da exoneração dos dirigentes de autarquias. As autarquias, como eu disse, elas são comparáveis aos próprios entes federados, aos próprios entes políticos. Então elas possuem as mesmas prerrogativas que os entes políticos, tá? Que decorre aí do seu regime de direito público, que decorre aí da supremacia do interesse público sobre o privado. Então as autarquias, elas gozam aqui, por exemplo, de imunidade tributária recíproca, ou seja, as autarquias não pagam impostos, tá? Os estados, os municípios, a União não podem instituir impostos, tributos sobre o patrimônio, sobre a renda, sobre os bens das autarquias, tá? Elas são imunes a impostos. Elas possuem também aqui prazos processuais em dobro, olha só. Então se você tiver lá numa ação judicial contra uma autarquia, tá? Você de um lado numa parte, a autarquia de outro, da outra parte, se o juiz lá proferir uma sentença, você vai ter lá, sei lá, 15 dias para recorrer e a autarquia vai ter 30 dias para recorrer. Olha só, ela possui prazos processuais em dobro. Isso é uma prerrogativa da autarquia por ela ser uma pessoa jurídica de direito público, tá? Lembrando que os prazos processuais das autarquias todos são em dobro, tá? Não existe mais prazos em quádruplo. Antigamente existia aí alguns prazos em quádruplo, ou seja, 4 vezes maior, mas hoje em dia não existe mais, isso foi revogado lá no novo CPC. As autarquias também contam aqui com duplo grau de jurisdição obrigatório, tá? Então, se o juiz proferiu lá uma sentença que foi contrária aos interesses da autarquia, aquela sentença, ela obrigatoriamente deve ser levada à apreciação de uma instância superior, ainda que a autarquia não entre com recurso, tá? Então, esse é o chamado duplo grau de jurisdição obrigatório, tá? Aquelas decisões judiciais que forem desfavoráveis às autarquias, elas devem necessariamente passar pelo exame de uma segunda instância. As autarquias também se submetem ao regime de precatórios, tá? Eu já falei aqui sobre isso. Se a autarquia tiver uma dívida perante um terceiro, os bens da autarquia não podem ser penhorados para satisfazer essa dívida. Essa dívida que foi reconhecida lá judicialmente, ela entrará lá no precatório, tá? Então, ou seja, o ente federado irá fazer uma dotação no orçamento e essa dívida daquela pessoa, entrará numa fila, tá? Então uma fila e à medida que for tendo o orçamento, a autarquia, o ente federado vai quitando aquela dívida. Então não vai penhorar nenhum bem da autarquia, vai entrar nessa fila aí que depende da capacidade orçamentária do ente para ela quitar as suas dívidas. E outra aqui também prerrogativa seria a prescrição quinquenal de suas dívidas, tá? Então, se alguém tiver algum problema com a autarquia, deve correr atrás aí em 5 anos. Se não correr atrás em 5 anos, vai prescrever esse direito, ok? Em relação ao foro judicial, tá? O foro judicial, ou seja, qual a instância do judiciário que é responsável por julgar as causas nas quais sejam parte uma autarquia. Se for uma autarquia federal, o foro competente é a Justiça Federal.
Já se for uma autarquia estadual ou municipal, o foro competente será a Justiça Estadual, tá? Então, basicamente isso, autarquia federal, foro Justiça Federal, autarquia estadual e municipal, foro Justiça Estadual, beleza? Então aqui, novamente, só para destacar aquela questão da OAB, os conselhos regionais, os conselhos profissionais, aquelas entidades que regulam o exercício das profissões, as profissões regulamentadas, exemplo, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Contabilidade, eles são considerados autarquias, tá? São entidades da administração indireta, exceto a OAB. A OAB, ela é considerada uma entidade sui generis, tá? Então a OAB, por não ser uma autarquia, ela não está, por exemplo, submetida ao controle do Tribunal de Contas, ela não está submetida à supervisão ministerial, ela não precisa fazer concurso público, ela não precisa fazer licitação, tá? Então a OAB é uma entidade considerada sui generis, tá? É uma decisão do judiciário que já existe aí no nosso ordenamento jurídico há muito tempo, tá? Desde a década de 40 é que foi adotada essa decisão aqui em relação à OAB e ela é mantida até hoje, tá? Então a OAB, ela ainda que seja uma entidade que regulamenta, de certa forma, o exercício da profissão aí dos advogados, ela não é considerada uma autarquia, assim como todas as demais entidades que regulam profissões regulamentadas, beleza? Dentro das autarquias, existem aqui as chamadas autarquias de regime especial, tá? Que seriam autarquias dotadas de maior autonomia que as demais, tá? Nós já vimos que as autarquias, por serem entidades da administração indireta, elas já possuem ali a autonomia perante o ente que as instituiu. Mas dentro das autarquias nós temos algumas autarquias que possuem autonomia ainda maior que as outras, tá? Então essas seriam chamadas autarquias de regime especial. E o que caracterizaria essa autonomia maior que as demais? Seria exatamente essa característica aqui de mandato fixo de seus membros, tá? Ou seja, os dirigentes ali das autarquias de regime especial, eles não podem ser exonerados a qualquer momento pelo chefe do Poder Executivo, tá? Percebam que essa possibilidade de exoneração a qualquer momento deixa os dirigentes ali, de certa forma, amarrados ao chefe do Poder Executivo. Por quê? Porque eles, se de alguma forma desagradarem o chefe do Poder Executivo, ele pode ir lá e exonerá-los. Daí as autarquias de regime especial, elas já contam, os dirigentes dessas autarquias já contam com mandato fixo. Ou seja, eles não podem ser exonerados ali livremente dentro desse período do mandato. Então, sendo assim, eles possuem uma liberdade maior, pelo menos em tese, eles possuem uma liberdade maior de atuação, porque eles não ficam ali sempre com aquele medo, com aquela sombra de serem exonerados a qualquer momento, tá? Então, a característica que denota, né, que realmente mostra que aquela autarquia é uma autarquia de regime especial, seria o mandato fixo de seus membros, ou seja, de seus dirigentes, ok? Como exemplo aqui de autarquias de regime especial, nós temos as agências reguladoras, né? Geralmente elas são conferidas com essa característica de autarquia de regime especial. As agências, como nós sabemos, elas servem aqui para fiscalização, controle e regulação de serviços públicos, tá? Então, aqueles serviços públicos que são delegados para a iniciativa privada, sempre existe ali uma agência reguladora, uma autarquia, que irá tratar ali de todas as questões relativas às relações entre o próprio poder concedente e as empresas que receberam essa delegação e os próprios consumidores. Vai regular esse mercado aqui que foi objeto de delegação, para ver se todo mundo está cumprindo ali o que foi previsto no contrato de concessão. Então, essas agências reguladoras, elas precisam ter uma grande autonomia para elas não serem capturadas pelo próprio poder concedente, pelas próprias empresas privadas e também pelos próprios consumidores. Então, essa agência reguladora, em tese, ela tem que ter bastante autonomia, ela deve cuidar dos interesses de todos e não de apenas uma dessas partes em particular. Então, por isso é que elas são constituídas aí sob a forma de autarquias de regime especial, ok? Então, aí, novamente, a maior autonomia está caracterizada aí pelo mandato fixo de seus
membros, tá? Outras autarquias de regime especial que nós temos exemplos são as universidades, o Banco Central e a CVM, tá? A CVM também é uma autarquia, inclusive é uma autarquia de regime especial, ou seja, os seus membros, os seus dirigentes, possuem mandato fixo. Questãozinha de prova aí, FCC 2016, para nós treinarmos. Diz o seguinte: determinada autarquia do estado do Mato Grosso foi condenada a pagar indenização a um de seus servidores. Após a condenação, utilizou-se do prazo em quádruplo para recorrer e, na fase de execução da condenação, alegou a impossibilidade de arcar com a indenização por não ter patrimônio próprio. A propósito dos fatos, vamos analisar cada alternativa. Incorreto o prazo recursal, beleza, que é em dobro para recorrer. Como eu disse, não existe mais prazo em quádruplo, tá? O prazo das autarquias, os prazos processuais das autarquias são em dobro. Então, essa primeira parte aqui está correta. Bem como o fundamento do patrimônio, pois a autarquia tem patrimônio próprio. Opa, beleza. A autarquia, uma vez que ela possui personalidade jurídica própria, ela possui também patrimônio próprio. Então, aqueles bens que estão lá em uso da autarquia, eles são da própria autarquia. Eles pertencem à própria autarquia. Eles não pertencem ao ente que as instituiu. Por exemplo, os bens de uma autarquia federal, eles pertencem à própria autarquia, não pertencem à União. Os bens lá, o prédio do Banco Central, ele pertence ao Banco Central, não pertence à União. Por quê? Porque a autarquia, ela possui personalidade jurídica própria. Então, ela possui também patrimônio próprio. Beleza? Então, letra A aqui, a princípio, está correta. Vamos ver as demais. Letra B, correto tanto o prazo recursal, está errado que o prazo recursal não está correto, ele não é em quádruplo e sim em dobro. Letra C também está dizendo que o prazo recursal está correto, então a alternativa está errada. Letra D, incorreto o prazo recursal, beleza, que na hipótese é prazo simples. Opa, não é prazo simples, é prazo em dobro, tá? Então também a letra D está errada. Letra E, incorreto o prazo recursal, beleza, que na hipótese é em dobro, beleza, mas correto o fundamento do patrimônio. Aqui está errado porque o fundamento do patrimônio também está errado. Por quê? Porque aqui, aqui no enunciado está dizendo que a autarquia não teria patrimônio próprio. E ela possui sim patrimônio próprio, portanto o fundamento do patrimônio está errado. Gabarito, realmente aí a alternativa A. Mais uma questão, FCC 2016. Está pedindo aqui exemplos de autarquias. Olha só, Banco do Brasil não é autarquia, é uma sociedade de economia mista. Conselho de Arquitetura, aí seria uma autarquia, que é um conselho de fiscalização de profissão, né? Então, autarquia. Letra B, Caixa Econômica Federal não é uma autarquia, é uma empresa pública. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, aí sim é uma autarquia. Tá? Então, letra B está errada, tá? Aqui é uma sociedade de economia mista. Aqui é uma empresa pública, não é autarquia. Petróleo Brasileiro S.A., opa, nossa gloriosa Petrobras. Não é autarquia, é uma sociedade de economia mista. E aqui Instituto Nacional de Seguridade Social, sim, o INSS é uma autarquia, tá? Mas a letra C está errada. Casa Moeda do Brasil, olha só, a Casa da Moeda do Brasil é uma empresa pública, então não é uma autarquia. Serviço Federal de Processamento de Dados também é uma empresa pública, então os dois aqui estão errados. Letra E, Instituto Nacional de Seguridade Social, beleza. E o glorioso IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional. Beleza, os dois aqui são autarquias. Então, o nosso gabarito é a alternativa E. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de agências de autarquias, né? Para vocês guardarem, caso vocês se deparem com uma questãozinha dessa aqui na prova de vocês, tá? Então, as agências reguladoras em geral são autarquias, Anatel, Anvisa, ANAC, ANEEL, ANTT, todas as agências reguladoras são autarquias. Os conselhos de fiscalização de profissão, né, como aqui o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, exceto a OAB, tá? O DENIT é autarquia, o INSS é autarquia, o INCRA é autarquia,
o IPHAN é autarquia, Inmetro é autarquia, as universidades federais, institutos federais, lembrando que algumas universidades são fundações, o Banco Central, a CVM, o CAD, que é aquele Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a SUFRAMA também é uma autarquia, tá? Então temos vários exemplos aí de autarquias, lembrando que todas essas aqui são autarquias na esfera federal, tá bom? Mais uma questão, FCC 2015. As autarquias foram instituídas no contexto de descentralização das atividades estatais, possuindo fundamental relevância no desempenho das competências constitucionais atribuídas às pessoas políticas. O desempenho das atividades atribuídas às autarquias, letra A. Não pode contemplar a delegação da titularidade de serviços públicos, somente sua execução, eis que essas atividades são privativas e exclusivas das pessoas políticas indicadas nas normas constitucionais. Aqui está errado porque quando o ente político ele cria uma autarquia, ele está fazendo descentralização por serviços, tá? Então, quando ele faz isso, ele transfere, sim, ele delega a titularidade do serviço e não apenas a execução. Letra A, errada. Letra B, pode contemplar a execução de serviços públicos e ser prestada por empregados submetidos ao regime jurídico trabalhista. Pessoal, como eu disse, como eu afirmei, a doutrina entende que pelo fato de as autarquias elas executarem atividades típicas de Estado, né, sob o regime de direito público, com prerrogativas sobre os particulares, o pessoal das autarquias ele deve se submeter ao regime estatutário e não ao regime trabalhista, ao regime de emprego público, tá? Então, letra B está errada. Letra C está dizendo que o desempenho das atividades das autarquias pode ser feito por servidores denominados empregados públicos. Está errado, acabei de dizer que não podem ser por empregados, e sim por servidores públicos, né? Que são aqueles agentes submetidos ao regime estatutário, que é o regime de direito público. Opa, escrevi tudo errado aqui. Estatutário. Letra C, então, está errada. Letra D, permite a contratação de servidores estatutários, beleza? Empregados públicos, opa, aqui não, né? Já vimos que empregados públicos não pode. Então, letra D também está errada. Letra E, exige que o regime a que se sujeitam seus servidores seja o mesmo previsto para a administração direta. Opa, exatamente isso. É aquele regime jurídico único previsto lá no artigo 39, caput da Constituição Federal. Depois dá uma olhada lá no artigo 39 da Constituição Federal. Não sendo possível a submissão a regime jurídico trabalhista, aqui já é o entendimento da doutrina, que a doutrina entende que as autarquias, o pessoal das autarquias deve se submeter ao regime estatutário, em razão de se consubstanciarem em longamanos do poder público. Olha só, é como aqui a doutrina define as autarquias, como se fosse um braço, né, uma mão ali do poder público. Afinal de contas, como eu disse, elas se equiparam aos próprios entes políticos. A única diferença é que elas possuem lá uma personalidade jurídica própria e exercem uma atividade específica, de forma especializada. E também não possuem o que? Autonomia política. Fora isso, as autarquias, elas em tudo se equiparam aos entes políticos. É por isso que a doutrina emprega essa expressão aqui, ó, longamanos, né, ou como se fosse um braço do poder público, para se referir às autarquias. Gabarito aí, realmente, a alternativa é. Agora vamos falar sobre a fundação, sobre as fundações públicas, tá? Que é uma outra espécie de entidade da administração indireta, tá ok? Vamos começar também aqui com o conceito de fundação. Fundação instituída pelo poder público é o patrimônio total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, de direito público ou privado e destinado por lei ao desempenho de atividades do Estado na ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da administração pública nos termos da lei. Tá, pessoal? Aqui o conceito, o que mais se destaca aqui no conceito de fundação é essa parte aqui, ó, que fala que ela é um patrimônio dotado de personalidade
jurídica, tá? Então as fundações públicas, elas se equiparam aqui às fundações privadas, né? Então nós temos vários exemplos aí de fundações privadas. Geralmente atletas de renome, alguns artistas de renome também, eles criam o quê? Fundações para atuar aí na ordem social, desempenharem atividades de cunho social, por exemplo, Fundação Neymar, Fundação Roberto Marinho, Fundação Neymar, deve ter a Fundação Neymar também. Então, todo esse pessoal, eles pegam uma parte ali do seu patrimônio, né? Esse pessoal ganhou muito dinheiro já na vida, então eles têm muito patrimônio. O que eles fazem? Eles pegam uma parte daquele patrimônio deles, separam aquele patrimônio, dão uma personalidade jurídica para aquele patrimônio e daí eles criam uma fundação. E essa fundação vai exercer o quê? Atividades de cunho de caráter social, tá? Então, uma fundação, percebam que ela é diferente de uma empresa, de uma sociedade comum. O que acontece numa empresa, numa sociedade? Duas ou mais pessoas se juntam ali, viram sócias e criam uma empresa. E essa empresa vai lá desempenhar uma atividade que vai acabar beneficiando quem? Os sócios daquela empresa, tá? Agora na fundação não. Na fundação não tem essas duas pessoas que se juntam. Na fundação é alguém que tem um patrimônio, vai ali dar uma personalidade jurídica para aquele patrimônio e aquele patrimônio vai desempenhar atividades de cunho social que irá beneficiar não a pessoa de que instituiu aquela fundação, mas sim os terceiros que serão os destinatários daquelas atividades sociais, tá? Então existem essas fundações lá na iniciativa privada, né? Fundações privadas, Fundação Ayrton Senna, Fundação Roberto Marinho, e aqui no poder público, o poder público também pode instituir fundações, daí a lógica é a mesma. O poder público tem lá um patrimônio que está sobrando, ele vai lá e destina esse patrimônio, ele dá uma personalidade jurídica para esse patrimônio e destina essa fundação para o exercício de atividades de cunho social, tá bom? Então, nós vemos aqui que são três os elementos que realmente caracterizam uma fundação. Aqui eu estou falando tanto de fundação privada como de fundações públicas. O primeiro elemento é a figura do ente instituidor que transfere o patrimônio, tá? Se for uma fundação privada, esse ente instituidor é uma empresa privada ou uma pessoa privada. E essa pessoa privada, ela transfere um patrimônio privado. Já aqui nas fundações públicas, que é o nosso objeto de estudo, o ente instituidor é quem? É o poder público, é a União, é o Estado, é o Distrito Federal ou é o município. E ele transfere um patrimônio o quê? Público, beleza? Então, essa é a diferença básica entre uma fundação privada e uma fundação pública. Lembrando que nós estamos estudando aqui as fundações públicas, tá? Fundação privada lá é a pessoa privada, a empresa, a pessoa privada que transfere um patrimônio privado. Já que as fundações públicas é o ente político, o ente federado, uma pessoa pública que transfere um patrimônio público e dá a ele uma personalidade jurídica, cria uma fundação para desempenhar atividades de cunho social, tá? Então, o outro elemento que caracteriza uma fundação é justamente aqui o objeto, né? Ou seja, a atividade que essa fundação irá exercer, que são atividades de interesse social, tá? Daqui a pouco nós vamos detalhar quais podem ser, ou alguns exemplos, pelo menos, de atividades de interesse social que podem ser desempenhadas pelas fundações. E outra característica marcante aqui das fundações é justamente a ausência de fins lucrativos, tá? Então, assim, da mesma forma que as autarquias, as fundações também não podem ter fins lucrativos. Aqui nesse slide eu trouxe alguns exemplos de fundações públicas federais, tá? IBGE, FUNAI, UNB, tá? Então aqui algumas universidades federais nós vimos lá que são autarquias, outras são fundações públicas, a exemplo da UNB. Temos também aqui a FUNASA e temos também a FUNARTE, que é ligada ao Ministério da Cultura, tá? Então todas fundações públicas federais, ou seja, instituídas pela União. Agora, em relação à natureza jurídica das fundações públicas, tá? Então, as fundações públicas, elas se caracterizam aqui por ter uma dupla personalidade, ou pela possibilidade delas terem dupla natureza jurídica, tá? Então, a fundação pública, ela pode ter a natureza jurídica tanto de direito público como de direito
privado, tá? Então, é a única entidade da administração indireta que pode ter essa dupla, ou pelo menos a possibilidade de ter tanto uma personalidade jurídica de direito público como de direito privado, tá? Autarquias são só de direito público, empresas públicas e sociedade de economia mista são só de direito privado, já fundações públicas são tanto de direito público como de direito privado, tá? Mas em qualquer caso, olha só, em qualquer caso, essa fundação pública, ela será um patrimônio personalizado. E pelo fato de ser uma fundação pública, esse patrimônio personalizado é um patrimônio o quê? Público, tá? Então, tanto uma fundação pública de direito público como uma fundação pública de direito privado, ela é constituída por patrimônio público. Por isso ela é uma fundação pública e por isso ela integra a administração indireta, ok? Tá aí, então, a fundação pública ela pode ser tanto de direito público como de direito privado. A previsão das fundações públicas, pessoal, está aqui no artigo 19, no artigo 37, inciso 19 da Constituição. Esse dispositivo, ele fala, olha só, que somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição de fundação, tá? Como esse dispositivo ele fala que a lei irá apenas autorizar a instituição de fundação, parte da doutrina entende que só poderiam existir fundações públicas de direito privado, tá? Porque a Constituição só fala de fundações que seriam autorizadas por lei. Como a lei irá apenas autorizar, seria uma fundação pública de direito privado. Só que a doutrina majoritária e também a jurisprudência, elas reconhecem a possibilidade de também existirem fundações públicas de direito público, ainda que não estejam expressamente previstas na Constituição Federal. Então você não vai encontrar lá na Constituição nenhuma previsão expressa a fundações públicas de direito público. É uma construção mais doutrinária, jurisprudencial do que ali do legislador. E olha só, pasmem, apesar disso, a maioria das fundações, a grande maioria das fundações que existem atualmente no nosso ordenamento jurídico são fundações públicas de direito público, tá? Apesar de a Constituição prever expressamente a existência de fundações públicas de direito privado, tá bom? Então, apesar do que está disposto aqui no artigo 19, é possível sim existirem tanto fundações públicas com personalidade jurídica de direito público, como fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado, tá ok? Se for uma fundação pública de direito público, por ela ter essa personalidade jurídica de direito público, ela será criada por lei específica, ou seja, não será necessário o registro dos seus atos constitutivos para que ela adquira a personalidade jurídica. E se ela for uma fundação de direito público, ela é considerada uma espécie de autarquia. Veja só, uma fundação pública de direito público, ela praticamente não se difere de uma autarquia, tá? Então, uma fundação pública de direito público, na prática, não tem nenhuma diferença em relação às autarquias. Elas se submetem, elas são criadas da mesma forma, elas se submetem ao mesmo regime jurídico, ao mesmo regime de pessoal, ao mesmo regime de bens, ao mesmo foro processual, é tudo igual. É uma diferença basicamente teórica em relação às autarquias e às fundações públicas de direito público. Tanto é que as fundações públicas de direito público são consideradas uma espécie de autarquia. E elas podem ser chamadas como fundações autárquicas ou como autarquias fundacionais, tá? Porque elas são basicamente a mesma coisa. Um exemplo aí, o IBGE e todos aqueles outros exemplos de fundações que eu dei são fundações públicas de direito público, tá beleza? Já se for uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, ela será criada a personalidade jurídica dessa fundação será criada pelo registro do ato constitutivo após autorização legislativa, tá? Então, da mesma forma lá que as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Nós temos aqui alguns exemplos na esfera federal de fundações públicas de direito privado, tá? FUNPRESP, aquelas FUNPRESP que são aquelas fundações que foram criadas para gerenciar, para administrar o regime de previdência complementar dos servidores públicos federais, tá? Elas são fundações públicas de direito privado, ok? Vamos detalhar agora as áreas de atuação, né? Aqueles objetos, em quais áreas as fundações elas podem atuar. Antes disso, nós vimos que lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, vamos voltar ele aqui só para a gente relembrar,
Aqui, ó, ele prevê, olha só, aqui no finalzinho do inciso 19, ele prevê que caberá à lei complementar, neste último caso, ou seja, no caso da fundação, definir as suas áreas de atuação, tá? Caberá à lei complementar, neste último caso, definir as suas áreas de atuação. Ou seja, a Constituição, ela prevê a edição de uma lei complementar para definir as áreas de atuação das fundações. Pessoal, essa lei complementar não existe, ela não foi editada, tá? Daí existe uma divergência, uma confusão na doutrina. Como o inciso 19 lá, ele faz referência às fundações públicas de direito privado, parte da doutrina entende que essa lei complementar só serviria para definir as áreas de atuação das fundações públicas de direito privado. Esse é um entendimento de parte da doutrina. Outra parte da doutrina já entende que não, que essa lei complementar ela serviria para definir as áreas de atuação de qualquer fundação pública. Mas o fato, pessoal, é que essa lei complementar ainda não foi editada e existem várias centenas de fundações públicas exercendo as suas atividades. E de onde elas tiram as suas áreas de atuação? Tiram lá da lei específica que as cria ou que autoriza a sua criação. E nós vimos que essa lei é uma lei ordinária. Então, cada lei ordinária que autoriza, no caso das fundações públicas de direito privado, ou que efetivamente cria a fundação pública de direito público, essas leis, elas vão autorizar a criação dessas fundações e irão lá definir também a área de atuação dessas fundações, tá? Essa lei complementar, que está prevista aqui no inciso 19, ela ainda não existe, não possui efeitos práticos. Mas vocês devem saber que existe essa previsão lá no inciso 19, para caso a banca cobre aí na sua prova a literalidade daquele dispositivo, você saber que existe sim essa previsão de lei complementar lá na Constituição, tá? Então, área de atuação prevista em lei complementar ainda não existe, tá? Mas as fundações, pelo menos teoricamente, ou as fundações que existem na prática, elas são criadas para o exercício de atividade de interesse social, novamente, sem fins lucrativos. Em quais áreas? Assistência social, assistência médica hospitalar, educação, ensino e desporto, pesquisa, atividades culturais e, no caso aqui, a previdência complementar dos servidores públicos, que é o caso daquelas fundações públicas de direito privado aqui na esfera federal, tá? Então, são atividades realmente de assistência social que tem como destinatário a coletividade. Então percebam aqui que não tem muita diferença em relação às atividades que podem ser exercidas por uma fundação ou por uma autarquia, tá? Então na prática, assim, não há um critério que define, eu vou criar uma entidade aqui para atuar na área de pesquisa. Eu vou criar uma fundação ou uma autarquia, tá? Aí é critério discricionário lá do ente público, tá? Do ente federado. Ele pode criar uma autarquia, pode criar uma fundação pública de direito público, tanto faz. Na prática vai dar na mesma, beleza? Vamos falar agora sobre o regime jurídico das fundações públicas, ou seja, a natureza daquelas normas que elas devem observar ali no desempenho das suas atividades. Aqui é necessário nós diferenciarmos a natureza jurídica da personalidade jurídica da fundação, tá? Então, se ela for uma fundação de direito público, ela vai se submeter a determinado regime jurídico. Se for uma fundação de direito privado, ela irá se submeter a outro regime jurídico, tá? Então, se for uma fundação pública de direito público, como eu já disse, o regime jurídico dela será idêntico ao das autarquias, tá? Então, mesmo tudo que vale lá para as autarquias, vale aqui também para as fundações públicas de direito público. Inclusive lá, todas aquelas prerrogativas, impenhorabilidade dos bens, prazos processuais em dobro, imunidade tributária, tudo que vale lá para a autarquia, vale também para as fundações públicas de direito público, tá? Já se for uma fundação pública de direito privado, ela se submeterá a um regime híbrido, tá? Então, ou seja, em algumas atividades ela irá obedecer a normas de direito privado, em outras ela irá obedecer a normas de direito público, tá? É importante destacar aqui que em relação às prerrogativas, olha só, aquelas prerrogativas de imunidade tributária, prerrogativas processuais e ao regime de precatórios, se for uma fundação pública de direito público, ela possui todas essas prerrogativas, assim como lá as autarquias, tá? Agora, se for uma fundação pública de direito privado, daí ela irá possuir apenas o quê?
imunidade tributária, tá? Ela não irá gozar de prazos processuais em dobro, de duplo grau de jurisdição e também não irá se submeter ao regime de precatórios, tá? Então os bens lá, daqui a pouco nós vamos ver os bens da Fundação Pública de Direito Privado, eles são bens privados, então eles podem ser penhorados, exceto aqueles bens que estiverem lá diretamente empregados na prestação de um serviço público, tá? Então, as fundações públicas de direito privado, elas gozam aqui em termos de prerrogativa apenas da imunidade tributária, tá ok? Em relação às licitações, a Lei 8.666 é a regra, olha só, então tanto fundações públicas de direito público como de direito privado, elas devem observar a lei de licitações, tá bom? Então, aqui caracteriza também o regime híbrido lá das fundações públicas de direito privado, tá? Aqui nas licitações, a licitação é uma regra de direito público e ela se aplica tanto às fundações públicas de direito público como às fundações públicas de direito privado, beleza? Lembrando que as fundações públicas de direito privado também devem fazer o quê? Devem fazer concurso público para admitir ali o seu pessoal, tá ok? Em relação ao patrimônio, as fundações públicas de direito público, os bens dessas fundações são bens públicos, tá? Já as fundações públicas de direito privado, os bens dessas fundações são bens privados, ou seja, como regra, eles não gozam daquelas prerrogativas, daquelas proteções que são aplicáveis aos bens públicos, exceto aqueles bens que estejam ali diretamente empregados na prestação de serviços públicos, tá? Nesse caso, esses bens empregados diretamente na prestação de serviços públicos, eles são considerados bens privados, mas eles contam com as prerrogativas ali dos bens públicos, a exemplo da impenhorabilidade. Beleza? Então, uma fundação pública de direito privado, aqueles bens dela ali que são empregados em suas atividades meio, eles podem ser penhorados para satisfazer dívidas da entidade. Mas aqueles bens que estão empregados diretamente na prestação do serviço público, aí aqueles bens, apesar de serem bens privados, eles não deixam de ser bens privados, mas eles contam com prerrogativas próprias de bens públicos, tá? Ou seja, ainda que eles sejam bens privados, eles em termos de prerrogativas, eles são considerados bens públicos, tá? Então eles não podem ser, por exemplo, penhorados, porque eles são protegidos pela impenhorabilidade, ok? Em relação ao regime de pessoal, as fundações públicas de direito público, o pessoal dessas fundações, eles se submetem a um regime estatutário, né? Na verdade, eles se submetem ao regime jurídico único, da mesma forma que as autarquias, tá? Então, tudo que eu falei lá sobre as autarquias também vale aqui para as fundações públicas de direito público. Já as fundações públicas de direito privado, pessoal, não há consenso aqui em relação ao regime jurídico desse pessoal, tá? Ultimamente a União vem adotando o regime seletista, tá? Mas não há consenso, parte da doutrina acha aí que é regime estatutário, parte acha que é o regime seletista, então não há uma regra, ninguém bateu o martelo aí em relação ao regime jurídico das fundações públicas de direito privado. Mas o fato é que independentemente do regime jurídico adotado para o pessoal das fundações públicas, né? Aí eu estou falando tanto de direito público como de direito privado, elas devem observar as restrições constitucionais relativas ao seu pessoal, a exemplo da necessidade de prévia aprovação em concurso público, do teto constitucional remuneratório e da vedação à acumulação de cargos, empregos e funções, tá? Então essas restrições, elas se aplicam tanto às fundações públicas de direito público como às fundações públicas de direito privado. Em relação ao foro competente, ou seja, aquela instância, qual instância do Poder Judiciário que irá julgar as causas em que forem parte as fundações públicas. Se for uma fundação pública de direito público, a Fundação Pública de Direito Público Federal, aqui vale a mesma regra lá das autarquias, tá? Se for uma fundação pública de direito público federal, o foro é a Justiça
federal. Já se for uma fundação pública de direito público estadual ou municipal, o foro é a Justiça Estadual. Novamente, são as mesmas regras aplicáveis lá às autarquias. Já se for uma fundação pública de direito privado, né, aí nós temos que diferenciar. Se for uma fundação pública de direito privado federal, aí há uma divergência. A jurisprudência, no caso aqui o STJ, Superior Tribunal de Justiça, entende que o foro competente será a Justiça Federal. Já a doutrina entende que o foro competente será a Justiça Estadual. Por outro lado, se for uma fundação pública de direito privado estadual ou municipal, daqui não há divergência, tá? Aí o foro será sempre a Justiça Estadual, belezinha? Agora vamos falar sobre as empresas públicas e as sociedades de economia mista, tá? Então muita atenção nessa parte da aula porque ela é muito cobrada em prova, tá? As bancas gostam muito de explorar aí as características das empresas públicas e das sociedades de economia mista, tá? São aquelas entidades que o Estado utiliza para atuar quando ele deseja auferir lucro em determinada atividade, tá? Então é o chamado Estado empresário, tá? Quando o Estado ele atua como se fosse um empresário, ele vai lá e cria uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, tá? Nós veremos que empresas públicas e sociedade de economia mista, elas possuem muitas características em comum, mas também possuem ali algumas diferenças, tá? Nós vamos começar vendo as características comuns dessas entidades e depois nós veremos as diferenças, tá? Eu queria destacar que empresas públicas e sociedade de economia mista, elas podem ser referidas em conjunto como empresas estatais, tá? Empresas estatais. Então, empresas estatais é um gênero que engloba aí tanto as sociedades de economia mista como as empresas públicas, tá? Então, sempre que você se deparar com essa expressão empresa estatal, empresas estatais ou empresas governamentais, tá? Essa expressão abrange tanto empresas públicas como sociedades de economia mista, belezinha? Vamos ver então as definições aqui de cada uma. Iniciando pelos conceitos, tá? Os conceitos eu retirei aqui da Lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto das Empresas Estatais, tá? Depois dá uma pesquisada aí no Google nessa lei, Lei 13.303 de 2016, que ela foi editada aqui para ser o Estatuto das Empresas Estatais. E ela traz ali no seu início os conceitos de empresa pública e de sociedade de economia mista. Lá no artigo 3º, a lei diz que empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, tá? Então, vamos guardar essa definição aqui de empresa pública, vamos ver as sociedades de economia mista e depois eu volto falando das diferenças, tá? Sociedade de economia mista, segundo o artigo 4º aqui da Lei 13.303, é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, olha só, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou à entidade da administração indireta. Tá? Então, nós vemos aqui que tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Tá? Então, elas não são de direito público, são de direito privado. E, consequentemente, elas têm a criação apenas autorizada por lei. Para que elas efetivamente adquiram personalidade jurídica, é necessário o quê? O registro dos seus atos constitutivos. Tá? Uma diferença aqui é que a sociedade de economia mista, ela é sempre criada sob a forma de sociedade anônima. Olha só, sociedade de economia mista, ela deve ser sempre criada sob a forma de sociedade anônima, ou seja, o seu capital social é dividido em ações, tá? Já a empresa pública não há essa obrigatoriedade. A empresa pública, ela pode assumir qualquer forma societária prevista no direito. Daqui a pouco nós vamos detalhar isso daí.
Outra diferença é que a empresa pública, olha só, o capital social da empresa pública, ou seja, os recursos que são empregados ali nas atividades da empresa pública, é integralmente detido pelos entes federados, tá? Ou seja, o capital social da empresa pública é 100% público, tá? Empresa pública, o capital social, ou seja, os recursos que formam aquela entidade, que foram aportados ali para que ela desenvolva as suas atividades, é 100% público. Já aqui na sociedade de economia mista, como o próprio nome já diz, o capital social ele é público e privado, ou seja, admite-se a participação de capital privado, de recurso particular ali na formação da sociedade de economia mista, tá? O detalhe é o quê? É que o capital público, nesse caso, olha só, em sua maioria, ele deve pertencer ao poder público, ou seja, o capital público ele deve ser a maioria, então deve ter mais capital público, ou seja, na verdade a maioria do capital deve ser público e o privado deve ser a minoria, tá? Então uma sociedade de economia mista, ela é mista por quê? Porque ela possui tanto o recurso público como o recurso privado ali no seu capital social, sendo que o capital público é a maioria. Já a empresa pública, ela é 100% pública, não há recurso privado ali na constituição do capital da empresa pública, tá? Então, daqui a pouco nós vamos detalhar um pouco mais essas diferenças. Vamos antes estudar aí as características em comum das empresas estatais. Antes disso, vamos ver aqui alguns exemplos, né, de empresas públicas federais que estão aí no nosso dia a dia, os Correios, olha aí, Infraero, Caixa Econômica Federal, BNDES, vocês sabiam? O BNDES é uma empresa pública federal e o SERPRO também é uma empresa pública federal, tá bom? Como sociedade de economia mista, nós temos aí como exemplos clássicos o Banco do Brasil e a Petrobras. Temos também a Eletrobras, que é uma empresa, é uma sociedade de economia mista federal, tá? Então, pelo fato de o Banco do Brasil e a Petrobras serem sociedade de economia mista, é que você pode ir lá na Bolsa de Valores, por exemplo, e comprar ações do Banco do Brasil, comprar ações da Petrobras, tá? Quando você compra ações aí dessas entidades, você está se tornando proprietário de parte do capital social dessas sociedades, tá? Ou seja, parte do capital social dessas sociedades é constituído de recursos privados, por isso é que elas são sociedades de economia mista. Mas lembrando que a maioria do capital social é detido por quem? Pelo poder público. No caso aqui, como são sociedades de economia mista federal, quem detém a maioria das ações com direito a voto, a maioria do capital social com direito a voto dessas empresas, dessas sociedades, na verdade, é a União, ok? Questão da FCC 2016 diz o seguinte: são exemplos de empresa pública e sociedade de economia mista, respectivamente, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Opa, olha só, a questão pediu para você classificar respectivamente. Vimos que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, já a Caixa é uma empresa pública, tá? Nós precisamos aqui de uma empresa pública primeiro e depois de uma sociedade de economia mista. Então aqui está errada. Letra B, Agência Nacional de Energia Elétrica é uma autarquia, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública. Também está errada. Letra C, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, são os Correios, né, aqui, né? Eles são empresas, é uma empresa pública. A Caixa Econômica Federal também é uma empresa pública. Então está errada. Letra D, Companhia Nacional de Abastecimento é uma empresa pública. E o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Então, o gabarito aqui deve ser a nossa alternativa D, porque aqui, ó, letra E também é uma sociedade de economia mista primeiro e uma empresa pública depois. Essa Companhia Nacional de Abastecimento é aquela CONAB, tá? É uma empresa pública federal, beleza? Então, gabarito aqui é realmente a alternativa D. Agora vamos destacar algumas características gerais, algumas características em comum de empresas públicas e sociedades de economia
mista, tá? Personalidade jurídica de direito privado, já destaquei isso, né? Consequentemente, a sua criação e a sua extinção são apenas autorizadas por lei, tá? Para que elas possam ser criadas, para que elas possam efetivamente adquirir a personalidade jurídica, é necessário o quê? O registro dos seus atos constitutivos. Elas se sujeitam ao controle estatal, tá? Tanto à supervisão ministerial, como também ao controle do Tribunal de Contas da União, tá? Assim como qualquer entidade da administração indireta. Então, antigamente havia um entendimento aí que as empresas públicas e a sociedade de economia mista, algumas aí por atuarem em regime de competição direta com a iniciativa privada, a exemplo do Banco do Brasil, da Petrobras, essas entidades elas não se submeteriam ao controle do Tribunal de Contas da União, mas esse entendimento foi superado, tá? Atualmente é pacífico que essas entidades se sujeitam sim ao controle do Tribunal de Contas, beleza? Ausência de subordinação com o ente central, tá? Assim como toda e qualquer entidade da administração indireta, as empresas públicas e a sociedade de economia mista são apenas vinculadas a um ministério, ao ente político que as instituiu, tá? Para fins de controle finalístico, para fins de tutela. Também existe aqui uma derrogação parcial do regime de direito privado por normas de direito público. Isso quer dizer o quê? Que em determinadas atividades a entidade deve observar normas de direito privado, mas em outras atividades ela deve observar normas de direito público, ou seja, o regime jurídico das empresas estatais é um regime híbrido, tá? Nós veremos daqui a pouco que, a depender da natureza da atividade que essa entidade exerce, o regime de direito público será mais ou menos acentuado que o regime de direito privado, tá? Daqui a pouco nós vamos destacar isso aí. Por ora, é importante vocês saberem que elas se submetem a um regime jurídico híbrido, tá? As empresas estatais. Tanto a regime jurídico de direito privado como a regime jurídico de direito público, a depender da atividade que elas estão exercendo. Vinculação aos fins definidos na lei instituidora, também aqui é o princípio da especialidade, assim como qualquer entidade da administração indireta, tá bom? E aqui a característica mais importante das empresas estatais, das empresas públicas e da sociedade de economia mista é o quê? É que elas são criadas para desempenhar atividade de natureza econômica, ou seja, essas entidades, elas visam o lucro, tá? Elas querem lucrar nas suas atividades, tá? Então, é uma diferença muito importante, básica em relação às autarquias e às fundações, que são entidades que não possuem fins lucrativos. Já empresas públicas e sociedade de economia mista, independentemente da atividade que exerçam, elas possuem fins lucrativos, tá? Elas desempenham atividade econômica, tá? E essa atividade de natureza econômica com o intuito de lucro, ela pode ser de duas espécies, tá? A prestação de serviços públicos, conforme previsto lá no artigo 175 da Constituição Federal, ou pode ser também a exploração direta de atividade econômica, conforme previsto aqui no artigo 173 da Constituição Federal, tá? Daqui a pouco nós vamos detalhar um pouco mais essas duas atividades que as empresas estatais podem desempenhar. Antes disso, vamos resolver essa questão de prova da FCC do ano de 2016. O Estado, pela técnica da descentralização, pode criar pessoas jurídicas com personalidade própria e distinta daquele, dentre as quais figuram as autarquias e as sociedades de economia mista, tá? Letra A, que se sujeitam a regime jurídico de direito privado e contratam seu pessoal pela consolidação das leis do trabalho, não podendo admitir, mesmo que por concurso público, servidor público estatutário. Pessoal, aqui está errado porque nós estamos buscando características que sejam comuns a autarquias e a sociedades de economia mista, tá? Então, as autarquias, elas não contratam seu pessoal pela consolidação das leis do trabalho, beleza? Então, aqui a letra A está errada.
Letra B, que, respectivamente, sujeitam-se a regime jurídico de direito público, beleza, aqui estamos falando das autarquias, e regime jurídico de direito privado, beleza, porque aqui estamos falando das sociedades de economia mista, sendo o regime estatutário o aplicável aos empregados de ambas as entidades. Opa, aqui está errado, porque no caso da sociedade de economia mista, o regime não é o estatutário, é o seletista. Então, a alternativa B está errada. Letra C, são criadas por lei específica sob regime jurídico de direito privado, razão pela qual integram a administração pública indireta. Aqui está errada porque as autarquias não são de direito privado e sim de direito público. Letra D, que não estão sujeitas ao controle hierárquico do ente criador, porque submetidas a regime jurídico de direito privado. É verdade que elas não estão sujeitas ao controle hierárquico, mas não é verdade que elas estão sujeitas ao regime de direito privado, porque isso aqui se aplica apenas às sociedades de economia mista e não às autarquias, beleza? Letra E, que integram a administração indireta do Estado, beleza? Sendo a primeira sujeita a regime jurídico de direito público, ok? Estamos aqui falando das autarquias primeiro, e a segunda de direito privado, ok? Sociedade de economia mista, ambas não submetidas a controle hierárquico do ente instituidor, ok? Mas tão somente o controle finalístico, beleza? Que é aquela chamada tutela, que não é um controle hierárquico. Beleza? Então o gabarito aqui deve ser realmente a alternativa E. Isso aí, gabarito, alternativa E. Vamos falar agora sobre as atividades desenvolvidas. Já vimos que as empresas estatais, elas são criadas para o desenvolvimento de atividades de natureza econômica, ou seja, atividades que tenham como fim obter lucro, tá? E essa atividade de natureza econômica que pode ser desenvolvida pelas empresas públicas e sociedade de economia mista podem ser de duas espécies, como já vimos. Pode ser a exploração direta de atividade econômica, como também a prestação de serviços públicos, tá? Se for a exploração de atividade econômica, ela é regida aqui pelo artigo 173 da Constituição Federal, que diz o seguinte: ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Pessoal, essa exploração de atividade econômica, ela significa aquela intervenção direta do Estado na economia, tá? Quando a empresa pública e a sociedade de economia mista, ela atua ali em regime de concorrência direta com a iniciativa privada. É o caso do que ocorre aí com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, que atuam aí no sistema financeiro em concorrência direta com o Banco Bradesco, com o Itaú, com o Santander. Então essas entidades estatais estão ali explorando a atividade econômica de forma direta, em regime de concorrência com a iniciativa privada. E a Constituição, lá no artigo 173, ela diz que o Estado só pode desempenhar esse tipo de atividade, né, ou seja, concorrer de maneira direta com a iniciativa privada, em duas hipóteses. São essas aqui, ó, imperativos de segurança nacional e também relevante interesse coletivo. Tá? Então, quando o Estado ele for criar aí, ou autorizar a criação de uma empresa estatal para atuar diretamente na atividade econômica em regime de concorrência direta com as empresas privadas, ele deve justificar essa criação por uma razão de imperativo de segurança nacional ou um relevante interesse coletivo, né? Percebam aí que relevante interesse coletivo é um conceito jurídico indeterminado. Você pode colocar ali qualquer coisa que pode ser um relevante interesse coletivo. Mas, enfim, são esses os dois critérios que estão previstos lá na Constituição para que o ente federado ele crie uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista para atuar ali na atividade econômica diretamente em regime de competição com a iniciativa privada. Belezinha? A outra natureza de atividade econômica que pode ser desempenhada pelas empresas públicas e sociedades de economia mista seria a prestação de serviços públicos, tá? E não são quaisquer serviços públicos, são aqueles serviços
públicos que podem ser delegáveis, previstos lá no artigo 175 da Constituição. Ou seja, aqueles serviços que podem ser delegados para a iniciativa privada, porque a iniciativa privada pode explorar esses serviços com o intuito de lucro, tá? Então, o ente federado pode escolher ou delegar aquele serviço para a iniciativa privada ou criar ali uma empresa pública e uma sociedade de economia mista para explorar aquele serviço também com o intuito de lucro, tá? Então, são aqueles serviços públicos que podem ser explorados com o intuito de lucro. A exemplo aí, administração de aeroportos, rodovias, transporte público, esse tipo de serviço que pode ser explorado com o intuito de lucro, aí o Estado pode criar lá uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista para explorar esse tipo de serviço. Não abrange aquelas atividades típicas de Estado, tá? Então, empresa pública e sociedade de economia mista não pode exercer atividades típicas de Estado, a exemplo aí da segurança, regulação, não pode exercer esse tipo de atividade e também não podem prestar serviços de caráter social. Esse tipo de serviço de caráter social, por sua natureza, eles são deficitários, ou seja, eles não geram lucro. Seriam assistência social, saúde, educação, esse tipo de serviço não pode ser explorado por empresas públicas e por sociedades de economia mista, até porque eles não são delegáveis a particulares, ok? Em relação ao regime jurídico das empresas públicas, das empresas públicas e sociedades de economia mista, ou seja, das empresas estatais, elas se submetem ao regime jurídico de direito privado. Na verdade, é um regime jurídico híbrido, tá? Por quê? Porque em algumas atividades elas obedecem lá às normas de direito privado, né? Que é condizente com a natureza da sua personalidade jurídica, mas em outras atividades elas obedecem lá a normas de direito público, tá? E esse peso do direito público no regime jurídico da empresa estatal vai depender da natureza da atividade que ela exerce. Então, basicamente, acontece o seguinte: se for uma entidade estatal, uma empresa estatal, que explore atividade econômica em regime de concorrência direta com a iniciativa privada, o regime jurídico que irá prevalecer é o regime jurídico de direito privado. O regime jurídico de direito público irá incidir em menor grau. Já se for uma empresa estatal prestadora de serviços públicos, o regime jurídico que irá prevalecer é o regime jurídico de direito público, tá? O privado, ele incide em menor grau. Então, percebam aí, as estatais prestadoras de serviço público, ainda que elas possuam personalidade jurídica de direito privado, o regime jurídico que prevalece ali nas suas atividades é o regime de direito público e não o regime de direito privado. Este incide em menor grau, tá bom? Vamos detalhar isso aqui nos slides. Então, as estatais, elas obedecem a regras de direito privado com derrogação parcial de normas de direito público, tá? Então, quais são as normas de direito público que essas entidades devem obedecer? Os princípios constitucionais, aqui consagrados no nosso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, elas devem fazer também concurso público, tá? Para admitir o seu pessoal, ainda que sejam aí de direito privado, beleza? Ainda que atuam em regime de concorrência direta com a iniciativa privada. Veja bem, olha só, o Banco do Brasil, ele concorre ali com o Bradesco, com o Itaú. Bradesco e Itaú não precisa fazer concurso público para contratar, para admitir seu pessoal, mas o Banco do Brasil precisa. Por quê? Porque ele é uma entidade da administração indireta, tá bom? Então, todas as estatais devem fazer concurso público. Todas as estatais também devem fazer licitação como regra, tá? Especialmente nas suas atividades meio. Elas não precisam fazer licitação lá nas suas atividades fim, tá? Então, a Caixa Econômica, quando vai fazer um contrato de financiamento com o cliente, ou seja, está atuando na sua atividade fim, ela não precisa fazer licitação. Mas se ela for contratar lá uma empresa para limpar as suas instalações, os seus prédios, daí é uma atividade meio, aí ela precisa fazer uma licitação para contratar esta empresa, ok? Outra norma de direito público é o controle do Tribunal de Contas, que eu já destaquei aqui, né? As estatais estão sujeitas ao controle do Tribunal de Contas, beleza? Agora vamos aqui destacar o regime jurídico em relação
a natureza da atividade que essa entidade exerce. Tá? Então, se for uma estatal exploradora de atividade econômica, há o predomínio de regras de direito privado, tá? Isso decorre lá do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz que essas entidades, né, prestadoras, exploradoras de atividade econômica em concorrência direta com a iniciativa privada, elas estarão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Olha só, inclusive é o regime tributário. Então, tudo que vale lá para as empresas privadas também vale aqui para as estatais prestadoras que exploram atividade econômica, né? Afinal de contas, essas entidades estatais atuam em regime de concorrência direta com a iniciativa privada. Não seria justo ou iria criar uma deformação aí no mercado se as estatais tivessem aí alguma prerrogativa, algum privilégio que não fosse extensível às entidades privadas. Não seria uma concorrência leal, tá bom? Então, tudo que vale para as empresas privadas tem que valer também para as empresas estatais. As empresas estatais não podem possuir privilégios que não sejam extensíveis à iniciativa privada. Para que alguma empresa estatal que explore atividade econômica goze, por exemplo, de uma imunidade tributária, essa imunidade tributária deve ser extensível a todas as empresas privadas daquele setor. Não pode ser um privilégio da empresa estatal. Beleza? Isso está previsto aqui no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição. Já em relação às prestadoras de serviço público, olha só, o regime jurídico que predomina é o regime de direito público, tá? Ainda que elas tenham personalidade jurídica de direito privado, tá? Elas não deixam de ter personalidade jurídica de direito privado, mas há na sua atuação um predomínio das regras de direito público. Afinal de contas, essas empresas estatais que prestam serviço público, a exemplo aí dos Correios, da Infraero, elas não estão em concorrência direta com a iniciativa privada. Não, elas estão prestando um serviço público ali e querem apenas obter lucro na prestação daquele serviço. Mas elas não estão concorrendo com a iniciativa privada. Então, por isso, o direito privado incide em menor grau sobre essas entidades, tá? O regime jurídico que prevalece nas atividades das estatais exploradoras, prestadoras de serviço público, é o regime de direito público, beleza? Isso decorre do princípio da continuidade do serviço público, né? Afinal de contas, os serviços públicos não podem parar, tá? Então, essas entidades estatais que prestam serviço público, elas contam ali com algumas prerrogativas que visam assegurar a continuidade do serviço público. Nós temos algumas prestadoras de serviço público que atuam em regime de monopólio, tá? Não tem mais ninguém que presta aquele serviço. Exemplo dos Correios aí, que atua no monopólio do serviço postal. Essas entidades, a doutrina, a jurisprudência, considera que elas ainda possuem um regime de direito público ainda mais acentuado. E elas se equiparam à fazenda pública, ou seja, aos entes federados, às autarquias, em algumas prerrogativas. A exemplo da imunidade tributária recíproca para Correios e Infraero, tá? Então, os Correios e a Infraero não pagam impostos. Embora eles sejam ali empresas públicas, tá? Eles não pagam impostos. E essa imunidade é extensível a eles, por quê? Porque elas não são estatais exploradoras de atividade econômica. Elas exercem ali uma atividade, um serviço público em regime de monopólio, não estão concorrendo com ninguém, estão prestando um serviço público e esse serviço público deve observância ao princípio da continuidade do serviço público. Então, por todas essas razões, a jurisprudência reconheceu que essas duas empresas públicas, elas gozam de imunidade tributária. Belezinha? Em relação ao patrimônio, tá? O patrimônio, ou seja, os bens das entidades estatais, eles são bens privados, afinal de contas, elas são entidades com personalidade jurídica de direito privado, ok?
Agora, se for uma estatal prestadora de serviço público, os bens afetados diretamente na prestação dos serviços, eles possuem a proteção dos bens públicos, como a impenhorabilidade e a imprescritibilidade. Ou seja, eles continuam sendo bens privados, mas em razão do princípio da continuidade do serviço público, esses bens dessas estatais prestadoras de serviços públicos, eles não podem ser penhorados e eles não podem ser adquiridos mediante uso capião, tá bom? Isso vale apenas aqui para as prestadoras de serviços públicos e apenas para aqueles bens diretamente afetados à prestação do serviço público, ok? Em relação ao regime falimentar, tá? As empresas estatais, tanto as empresas públicas como a sociedade de economia mista, elas não se submetem ao regime falimentar, previsto lá na Lei 11.101 de 2005, tá? O que vocês devem saber é isso. As estatais, elas não se submetem ao regime falimentar. Questãozinha de prova FCC 2015. O Ministério Público ingressou com ação contra diversas empresas, dentre elas uma empresa pública municipal prestadora de atividade econômica, pleiteando reparação por suposto dano gerado ao patrimônio público. No que concerne ao prazo para a defesa da empresa pública, bem como ao tema de penhora dos bens, vigora o prazo. Olha só, pessoal, estamos tratando aqui de uma empresa pública que ela é prestadora de atividade econômica, ou seja, é aquela estatal que atua em concorrência direta com a iniciativa privada. Essa estatal, ela não pode possuir nenhum privilégio que não seja extensível às empresas privadas, tá? Logo, em relação aos prazos processuais para essa entidade, eles são prazos simples, tá? Essa entidade, ela não goza daqueles prazos processuais em dobro, igual lá as autarquias, igual as fundações públicas de direito público, tá? Por quê? Porque elas não possuem esses privilégios que as demais entidades privadas não possuem, tá? Então, os prazos processuais para essa entidade são simples. Em relação à penhora de bens, como estamos falando aqui de uma estatal que explora atividade econômica, os seus bens são bens privados e eles não gozam de nenhuma prerrogativa, tá? Então, é admitida a penhora dos seus bens, tá beleza? Então, aqui o gabarito deve ser a alternativa E. Lembrando, beleza, a alternativa é. Lembrando que se fosse uma empresa pública prestadora de serviço público, aqueles bens que estivessem diretamente afetados à prestação dos serviços, aí eles gozariam da impenhorabilidade. Mas aqui no caso não é, então esses bens podem sim ser penhorados. Então o gabarito realmente a alternativa é. Em relação ao regime pessoal das empresas públicas e das sociedades de economia mista, né? Eles são empregados públicos. Seletistas possuem um vínculo contratual, tá? Então, os pessoal das empresas públicas e das sociedades de economia mista são empregados públicos, sujeitos ao regime seletista, regime contratual trabalhista, e não ao regime estatutário. Não obstante, eles devem ser admitidos mediante concurso público, tá? Então aqui, qualquer empresa estatal, seja prestadora de serviço público, seja exploradora de atividade econômica, deve admitir o seu pessoal mediante concurso público. Esse pessoal, eles não possuem estabilidade, beleza? Então eles podem ser demitidos, tá? O empregado lá do Banco do Brasil, o empregado da Caixa Econômica, da Petrobras, ele pode ser demitido, ele não possui estabilidade. Mas a jurisprudência exige que o ato de demissão ele deve ser justificado, tá? Afinal de contas, as entidades, elas se submetem ali aos princípios administrativos. O princípio da impessoalidade, por exemplo, o princípio da moralidade. Então, essa justificativa, essa motivação do ato de demissão serve justamente para possibilitar o controle desse ato, para verificar se essa demissão ela foi praticada ali em conformidade com os princípios da impessoalidade, com o princípio da moralidade, tá? Então, apesar dos empregados das empresas estatais não possuírem estabilidade, o ato de demissão desses empregados deve ser motivado, deve ser justificado.
E em relação ao teto remuneratório, será que o pessoal das estatais deve obedecer o teto remuneratório? Ou seja, eles não podem ganhar mais lá do que o teto previsto na Constituição? A regra é a seguinte, as estatais só devem observar o teto remuneratório quando elas receberem recursos do ente instituidor para despesas com pessoal ou custeio, né? Que aqui são as chamadas estatais dependentes. Ou seja, são aquelas estatais que não conseguem se manter sozinhas. Dependentes. Elas não conseguem se manter sozinhas, dependentes. Elas não conseguem se manter sozinhas e necessitam de auxílio ali do ente federado que as instituiu para custear as suas despesas de custeio e a remuneração de seu pessoal, tá? Então, se é estatal, exemplo do SEPRO aqui na esfera federal. O SEPRO, ele recebe lá recursos da União para pagar suas despesas de custeio e para pagar o seu pessoal. Então, nesse caso, o SEPRO, ele deve observar o teto remuneratório, ou seja, ninguém lá dentro do SEPRO pode ganhar mais do que o teto remuneratório. Agora, se não for uma estatal dependente, ou seja, se ela não depender do ente instituidor para bancar ali as suas despesas de custeio e o seu pessoal, daí ela não precisa observar o teto remuneratório. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, Petrobras, são estatais não dependentes. Então, o pessoal dessas entidades, eles podem receber mais do que o teto remuneratório, tá? Essa regrinha está prevista lá no artigo 37, parágrafo 9º da Constituição Federal. Em relação aos dirigentes das estatais, eles não são nem seletistas e nem estatutários, tá? Eles obedecem a um regime especial que é regido pelo direito comercial, tá? Os direitos e as obrigações dos dirigentes, ou seja, dos diretores, do presidente, dos membros dos conselhos de administração e fiscal das empresas estatais, os direitos e as obrigações desses dirigentes são previstos lá no estatuto da entidade ou nessas regras aqui do direito comercial, tá? Não é nem lá na Lei 812, não é nem lá na CLT, beleza? E esses dirigentes, eles são nomeados pelo chefe do Poder Executivo, tá? E é considerado inconstitucional a exigência de aprovação do dirigente pelo Legislativo para fins tanto de nomeação como de exoneração, tá? Então, aqui quando estivermos tratando de empresas estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista, o Poder Legislativo não pode participar nem da nomeação, nem da exoneração desses dirigentes, ao contrário do que ocorre lá com as autarquias. Lá nas autarquias, o Poder Legislativo ele pode participar da nomeação, mas não pode participar da exoneração. Aqui nas empresas estatais, o Legislativo não participa nem da nomeação e nem da exoneração, ok? E também é importante destacar que é possível o mandato, se entrar com mandado de segurança contra um ato de um dirigente de empresa estatal, quando esse dirigente atuar como autoridade pública, ou seja, quando ele estiver atuando, observando uma lei, uma norma de direito público. Exemplo aqui, quando ele faz uma licitação, quando ele faz um concurso público, tá? Então você pode entrar com um mandado de segurança, por exemplo, contra um ato praticado lá pelo um dirigente do Banco do Brasil, lá no concurso público do Banco do Brasil, ou lá numa licitação conduzida pelo Banco do Brasil. Porque nesse caso, esse dirigente está agindo ao amparo de leis de direito público. Mas, por outro lado, não é cabível mandado de segurança quando esse dirigente estiver atuando em obediência a normas de direito privado, tá? Então, por exemplo, quando o Banco do Brasil ele vai lá e nega um financiamento para um cliente, esse cliente não pode entrar com mandado de segurança contra o dirigente do Banco do Brasil, porque nesse caso, ao negar o financiamento, o dirigente não estava atuando como uma autoridade pública, e sim como um dirigente de empresa comercial qualquer. Então não é cabível, o mandado de segurança só é cabível contra ato de autoridade pública, belezinha? Questãozinha aí, ISS Teresina 2016. Ela já saiu aqui com um gabarito, então não olhem aqui para não roubar, tá? Vamos lá. Empresa pública municipal dependente, ou seja, aquela que depende do ente federado ali para custear suas despesas de custeio e de pessoal, sujeita a regime de direito privado, pretende contratar novos empregados
para ocupar postos que não sejam em comissão. Para tanto, é lícito que adote como providência contratar novos empregados. Letra A, mediante concurso público, beleza? A empresa pública deve fazer concurso público, oferecendo-lhes remuneração mensal jamais superior ao subsídio mensal do prefeito. Opa, perfeito, né? Vimos aqui que é uma empresa pública municipal dependente. Como é uma empresa pública dependente, ela deve observar o quê? O teto remuneratório. E como é uma empresa pública municipal, qual que é o teto remuneratório lá nos municípios? É o subsídio mensal do prefeito. Então ninguém aqui nessa empresa pública pode ganhar mais do que o prefeito, beleza? Então esses novos empregados que serão contratados mediante concurso público, eles não devem obter remuneração mensal jamais superior ao subsídio do prefeito. Então o gabarito aqui realmente é a alternativa A, como estava aqui na nossa colinha. Em relação às licitações, pessoal, a partir aqui da edição da Lei 13.303 de 2016, as empresas estatais, elas não precisam mais observar os procedimentos lá da Lei 8.666, tá? A Lei 13.303, ela trouxe todos os procedimentos que as estatais devem observar em suas licitações. Trouxe ali as modalidades, as regras de dispensa, as regras de inexigibilidade, trouxe ali os limites para a utilização de cada modalidade. Então, tudo que era previsto lá na Lei 8.666 foi adaptado aqui na Lei 13.303 para a utilização pelas estatais, tá? Então, hoje em dia, atualmente, as estatais não observam mais a Lei 8.666 nas suas licitações, e sim a Lei 13.303. Na verdade, a Lei 8.666, ela só é observada em alguns casos que são expressamente previstos lá na Lei 13.303, tá? Que são exatamente esses aqui, ó, aquelas normas de direito penal. Então, lá no finalzinho da Lei 8.666, são previstos vários crimes, né, e suas respectivas penas. Então, isso continua valendo para as empresas estatais. E também os critérios de desempate que são previstos lá na Lei 8.666 ainda devem ser observados pelas estatais. Agora, tudo mais, né, os procedimentos, prazo de publicação do edital, as modalidades, hipóteses de dispensa, tudo tá lá na Lei 13.303 agora, tá? Isso vale tanto para empresas públicas como para sociedades de economia mista. Outro detalhe é que o pregão, né, o pregão que é previsto aqui na Lei 10.520 de 2002, o pregão, ele continua sendo a modalidade de licitação preferencial para aquisição de bens e serviços comuns, tá? Então, quando a estatal quiser adquirir um bem ou um serviço de natureza comum, ela deve observar lá a Lei 10.520 de 2002 e fazer lá o seu pregão e não a Lei 13.303, beleza? Ainda quanto às licitações, a regra é que as empresas públicas e a sociedade de economia mista devem fazer licitação. As exceções são os casos de licitação dispensada, dispensável e inexigível. Aqui as regras de licitação dispensável e inexigível, elas estão previstas lá na Lei 13.303 e elas trazem basicamente os mesmos casos, com algumas adaptações, alguns acréscimos em relação à Lei 8.666, tá? Então vale dar uma olhada lá na Lei 13.303. Eu trouxe aqui alguns casos de licitação dispensada, ou seja, aqueles casos em que a licitação é inaplicável, beleza? Ou seja, a estatal ela não deve fazer a licitação. Primeiro caso seria aqui na comercialização, na prestação ou execução de forma direta pelas empresas estatais de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais, ou seja, nas atividades fim na atividade fim da empresa estatal, ela não precisa fazer licitação, tá? Então, a licitação é a regra na sua atividade meio, tá? Então, aquele exemplo que eu dei da Caixa Econômica, que vai firmar lá um contrato de financiamento com um cliente, ela não precisa fazer licitação para escolher esse cliente, tá? Ela está atuando na sua atividade fim, tá? Mas se ela for prestar lá um contrato de prestação de serviços de limpeza para suas instalações, daí ela precisa fazer a licitação, porque isso já seria uma atividade não está abrangido aqui nessa hipótese de licitação dispensada que está prevista lá na Lei 13.303.
Outra hipótese de licitação dispensada seria que nos casos em que, naquelas situações vinculadas a oportunidades de negócio, tá? Ou seja, quando a estatal, ela vislumbra ali uma oportunidade de negócio e vai firmar uma parceria com uma outra empresa, por exemplo, ela vislumbra ali um nicho de mercado e vai escolher um parceiro para explorar conjuntamente aquele nicho, ela não vai fazer uma licitação para a escolha desse parceiro, tá? Então são oportunidades de negócio, é uma hipótese de licitação dispensada que está prevista lá na Lei 13.303, que ela fala que, nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, sendo que, nesse caso, deve ser justificada a inviabilidade de procedimento específico, beleza? Procedimento competitivo. Em relação ao Estatuto, pessoal, aqui no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, esse dispositivo prevê a edição de um estatuto, um estatuto jurídico para as empresas públicas e sociedades de economia mista, uma lei. E essa lei deveria dispor sobre vários aspectos, né, sobre a função social das empresas públicas, das empresas estatais, né, suas formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. Também deveria prever a sujeição dessas entidades ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Esse estatuto também deveria tratar sobre licitação e contratação, ou seja, os procedimentos que essas estatais deveriam observar ali nas suas licitações e nas suas contratações. Também deveria dispor sobre a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal das estatais, com a participação de acionistas minoritários. Também deveria dispor sobre os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores dessas estatais, tá? Esse estatuto, ele foi editado em 2016 e é justamente aqui a lei que nós já comentamos, Lei 13.303 de 2016, tá? Essa lei, ela trata sobre praticamente todos esses pontos que estão listados aqui no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal. O detalhe aqui é que antes da edição deste estatuto, a doutrina pregava que ele deveria dispor apenas sobre as estatais que explorassem atividades econômicas, tá? Ou seja, as prestadoras de serviço público estariam de fora aí da abrangência deste estatuto. Ocorre que a Lei 13.303 de 2016, ela abrange tanto as estatais exploradoras de atividade econômica como as prestadoras de serviços públicos, tá? Então ela vale para essas duas espécies de empresas estatais. Então é uma diferençazinha aí do que era previsto anteriormente na doutrina e o que ocorreu na prática com a edição deste estatuto, beleza? Agora, pessoal, vamos tratar a respeito das diferenças entre empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? Até agora, nós estávamos tratando de empresas estatais, ou seja, das empresas públicas e da sociedade de economia mista em conjunto, tá? Agora vamos ver as diferenças, ou seja, aqueles pontos, aqueles traços que diferenciam uma empresa pública de uma sociedade de economia mista. Basicamente são 3 as características que diferenciam essas entidades: a forma jurídica, a composição do capital e o foro processual, aqui no caso apenas no âmbito federal, tá? Vamos detalhar cada uma dessas diferenças. Primeiro, em relação à forma jurídica. Pessoal, as empresas públicas, elas podem assumir qualquer forma societária admitida em direito. Já as sociedades de economia mista, elas sempre devem ser constituídas na forma de sociedade anônima, tá? Então, uma empresa pública, ela pode assumir qualquer forma admitida em direito, inclusive ser sociedade anônima. Mas elas podem assumir qualquer outra forma. Pode ser, por exemplo, uma sociedade limitada. Já a sociedade de economia mista, não. Ela sempre deve ser uma sociedade anônima, ou seja, seu capital ali deve ser dividido em ações, beleza? Então, uma diferençazinha básica em relação a empresas públicas e a sociedade de economia mista. A outra diferença é em relação à composição do capital.
As empresas públicas devem possuir capital 100% público, tá? Então não é possível ter a presença de capital privado, de recurso de particular, lá no capital das empresas públicas, tá? Isso está previsto aqui no artigo 3º da Lei 13.303, que diz que o capital social das empresas públicas é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, tá? Mas olha só o que diz aqui o parágrafo único desse artigo 3º. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, será admitida no capital de empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? O que esse dispositivo aqui está dizendo? Não é que porque uma empresa pública federal, ou seja, é uma empresa da União, que 100% do capital dessa empresa deve ser da União. Não, o que é exigido para que essa entidade seja uma empresa pública é que esse capital seja 100% público, tá? Agora, olha só, para ser uma empresa pública federal, a maioria do capital social dessa empresa deve ser da União, tá? Porque é uma empresa pública federal. Agora, o restante aí desse capital social, ele deve ser público, mas ele não precisa ser necessariamente da União. Ele pode ser de um estado, ele pode ser de um município e também ele pode ser de uma entidade da administração indireta. Então, ele pode ser ali de uma autarquia, de uma fundação pública e, inclusive, de uma sociedade de economia mista, tá? Então, sociedades de economia mista também podem ter participação lá no capital de empresas públicas, beleza? Então, capital 100% público, não quer dizer que deve ser uma pessoa só, tá? A empresa pública também pode ser pluripessoal, mas essas pessoas que formam lá a empresa pública, todas devem ser entidades públicas, tá? Seja entes federados, seja entidades da administração indireta, beleza? Já as sociedades de economia mista, elas são formadas pela conjugação de capital público e privado, tá? Então aqui na sociedade de economia mista, ela é mista justamente porque o seu capital é misto. Ele é público e ele é privado, tá? Agora, para que uma entidade seja considerada uma sociedade de economia mista, a maioria do capital dessa entidade deve pertencer ao poder público, tá? Ainda que seja admitida a participação do capital privado, esse capital privado, no caso, ele deve ser minoritário, beleza? A maioria do capital de uma sociedade de economia mista deve pertencer ao poder público, ok? Em relação ao foro processual, tá? Ou seja, aquela instância do Poder Judiciário que é competente para julgar as ações das quais as empresas públicas e as sociedades de economia mista forem partes. Se for uma empresa pública federal, o foro processual é a Justiça Federal. Agora, se for uma sociedade de economia mista também federal, aí o foro é na Justiça Estadual, como regra, exceto se a União atuar como assistente ou oponente, tá? Nesse caso aqui, se a União atuar como assistente ou oponente, daí o foro ele se desloca para a Justiça Federal. Beleza? Então aqui nós temos a diferença se for uma estatal federal. Se for uma empresa pública, o foro é na Justiça Federal. Daí se for uma sociedade de economia mista federal, o foro como regra é a Justiça Estadual, exceto se a União atuar aqui como assistente ou oponente. Já as empresas públicas ou sociedade de economia mista estaduais ou municipais, daqui não há diferença, tá? Entre elas. Tanto as empresas públicas como a sociedade de economia mista tem foro aqui na Justiça Estadual, beleza? Então, a diferença está apenas se a empresa pública ou sociedade de economia mista for federal. Então aqui eu trouxe um quadrinho só para sintetizar aí essas diferenças, tá? Então todas essas diferenças estão aqui nesse quadrinho. A primeira diferença em relação à forma jurídica, se for uma empresa pública, ela pode assumir qualquer forma admitida em direito. Se for uma sociedade de economia mista, somente pode ser sociedade anônima. Em relação ao capital, o capital de uma empresa pública é 100% público, já o capital de uma sociedade de economia mista, ele é público e privado, sendo que o capital público é majoritário e
e o privado é minoritário. Em relação ao foro processual no âmbito federal, se for uma empresa pública federal, o foro é na Justiça Federal. Já se for uma sociedade de economia mista federal, o foro é na Justiça Estadual como regra, exceto se a União atuar como assistente ou oponente, beleza? Então, dá um print aí, tira uma foto dessa telinha para vocês guardarem bem essas diferenças entre sociedades de economia mista e empresas públicas. Agora vamos resolver aqui algumas questõezinhas de prova para a gente terminar a nossa aula, tá? FCC 2015. O governador do estado Y entendeu pela necessidade de instituição de uma pessoa jurídica de direito privado com capital exclusivamente público, que realizasse a prestação de serviços nos moldes da iniciativa privada, de interesse da coletividade local, cuja autorização para sua criação se realizasse por lei específica. Tais características são próprias da... Então, pessoal, a característica que nos mostra que tipo de entidade é essa, é justamente essa aqui, ó, com capital exclusivamente público, tá? Isso nos mostra que ela é uma empresa pública, tá ok? As outras características seriam aqui a personalidade jurídica de direito privado, tá? Ela foi instituída para prestar serviços nos moldes da iniciativa privada, mas até aqui também poderia ser uma sociedade de economia mista, tá? É criada aqui, ó, a autorização por lei específica também poderia ser uma sociedade de economia mista, ou seja, a característica que efetivamente nos diz que é uma empresa pública é o capital exclusivamente pública. Então, gabarito público, né? Então, gabarito aqui realmente é a alternativa A. Então é isso, pessoal. Então terminamos aqui a nossa aula, terceira aula do curso extensivo para a área fiscal, né? Tratamos aqui sobre organização administrativa. Espero que tenham gostado aí desse conteúdo muito importante, muito cobrado em prova, beleza? E bons estudos, até a próxima.